Graça e paz, irmãos. Essa frase, muito mais do que uma simples saudação, deveria ser uma regra de fé de cada um de nós cristãos. Mas acontece que muitas vezes, por não usufruirmos da graça, acabamos perdendo toda a paz. E com isso a gente fica procurando confusões, procurando seguir regras, seguir preceitos, quando a gente devia simplesmente buscar nos alinhar ao coração de Deus. Meu nome é Maurício, eu quero falar com vocês a respeito de um texto que está lá em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 27. Esse texto fala o seguinte: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Esse é o texto que causa toda a confusão, tá? Ele está falando a respeito da Santa Ceia. Vamos ler lá antes o texto da Santa Ceia? O que Paulo, um pouquinho antes, fala? Fala o seguinte, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Olha só, primeira coisa que a gente tem que ver na Santa Ceia, primeiro que é um mandamento: fazei isso em memória de mim. Não é assim que ele fala? Então é um mandamento, nós devemos cumprir, devemos buscar fazer sempre isso. O que é? Lembrar da Santa Ceia, celebrar essa Santa Ceia como um sinal da nossa aliança com Jesus Cristo. É a celebração da graça. A gente recebeu tudo aquilo que Cristo nos libertou. Então, nele nós somos livres. Nele nós temos a salvação. E é isso que a gente está celebrando na Santa Ceia. Não é simplesmente o sacrifício de Jesus, mas é a restauração que vem sobre nós por conta da obra de Jesus. Ora, quando que ela deve ser feita? Lá no versículo 24, ele fala o seguinte: e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, quando que a gente deve fazer? Semanalmente, mensalmente, anualmente, 4 vezes por ano? Não fala simplesmente todas as vezes que vocês estiverem celebrando a nova aliança, fazer isso. E mais, eu considero o seguinte: toda vez que a gente se arrepende e se santifica e recebe o sangue de Jesus, esse é o momento de celebração da Santa Ceia. Toda vez que a gente busca é também Santa Ceia, porque ele nos deu livre acesso ao Pai. Amém? Então, periodicamente, a gente deve fazer isso para lembrar da razão, do motivo da graça. Amém? Então, a aliança, a celebração da aliança é o ponto-chave. Por último, eu queria dizer o seguinte: ele termina dizendo assim: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Olha só, Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar. Então não é simplesmente em memória de Jesus do que aconteceu, mas também a expectativa da segunda
vinda de Jesus. Então Jesus retornará. E a Santa Ceia, toda vez que a gente a celebra, a gente aponta para a volta dele. Quando aquilo que não era perfeito vai ser, porque estaremos frente a frente a ele. Amém? Então, o que acontece? Paulo começa a fazer a advertência, logo depois de ensinar o que é Santa Ceia. E aí ele começa a falar de quem deve fazer isso. Ora, a igreja, tem igrejas que colocam doutrinas que, por exemplo, não, criança não tem maturidade, não deve celebrar a Santa Ceia. Ora, acontece o seguinte, a Santa Ceia foi estabelecida na Páscoa. E a Páscoa era uma festa da família, onde inclusive a criança celebrava. Então eu acho que esse não era o objetivo. Só quem tiver maturidade, só quem conseguir discernir o sacrifício de Jesus. A palavra diz que no tempo da ignorância não é levado em consideração. Agora, no momento que você é alcançado por Jesus, a partir desse momento, não, você tem uma responsabilidade, você tem que buscar a santificação. A partir desse momento, você deve se preocupar. Agora, com uma pessoa que chega na igreja e ainda não é crente, é uma oportunidade para ele entender daquilo tudo, é uma oportunidade para Deus começar a trabalhar na pessoa. A criança está dentro da cultura, ele vai receber aquilo ali como um momento importante. Tem que ser batizado, ou seja, tem que estar confessado em frente a toda a sociedade aquilo que aconteceu no seu coração. Será que era isso mesmo? Eu acho que não. Me parece que simplesmente essas coisas todas acabam só afastando o homem de um caminho que foi estabelecido na celebração de Cristo. Você não acha que é a mesma coisa? A gente não tem que deixar esse tipo de coisa para teólogos e tudo. Busca o Espírito Santo de Deus e haja de acordo com ele, tá? Agora, o principal ponto, e aquele que é pecador? E aquele que está em pecado? Ora, a palavra diz o seguinte: examine-se, pois, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. Não está falando para não participar da Santa Ceia, está falando, olha, examine-se a si mesmo, e arrependa-se, santifique-se e participe. Então, não é um momento de exclusão, é um momento de participação. Agora, com relação a discernir o corpo, ora, gente, você acha mesmo que uma pessoa que está bêbada, porque olha só o que diz lá do versículo 17, anterior a isso. Olha, ele vinha falando no capítulo 11 a respeito de coisas boas, doutrinas, tradições que foram estabelecidas por Paulo na igreja de Corintos. Corintos foi estabelecida por Paulo na segunda viagem missionária. E aí o que aconteceu? Foi o motivo dessa carta. Paulo estava em Éfeso, uns 5, 6 anos depois de ter estabelecido a igreja em Corintos. E aí ele estava em Éfeso e recebeu a família de Cloe, que falou de certas confusões, dissensões que estavam tendo na igreja de Corintos. Logo em seguida ele recebeu uma outra comissão que estava fazendo uma série de questionamentos, justamente questionamentos doutrinários. Olha, como é que a gente deve agir nessa situação? E aí Paulo faz a carta aos Coríntios e manda para eles. E depois manda Timóteo também para auxiliá-los. O fato é que é uma carta doutrinária. E aí ele começa a falar no capítulo 11 de coisas boas que eles estavam fazendo. E aí ele chega no versículo 17 dizendo assim: nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor, e sim para o pior. Porque antes de tudo estão formadas a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia,
e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Então ele está dando uma repreensão. Aliás, Judas, quando fala nessas festas de comunhão, que são as festas do amor, porque eles celebravam a Santa Ceia em festas de comunhão. Lá em Atos 2,42 fala o seguinte, que a igreja compartilhava doutrina dos apóstolos, o partir do pão, que é a Santa Ceia do Senhor, né? E orações. Então, eles estavam juntos na comunhão, né? E aí, no momento de comunhão, eles pegavam, aproveitavam e faziam a celebração da Santa Ceia. Então, não era uma coisa separada como a gente faz hoje. E aí é o que estava acontecendo ali. Judas, no versículo 12, ele fala de festas do amor. Então, essas festas do amor eram esses ajuntamentos de comunhão. Mas o próprio Judas fala de uma festa de comunhão que não estava sendo exatamente festa de comunhão, havia dissensões. E a mesma coisa Paulo está falando aqui em 1 Coríntios, que é sobre essas dissensões, essas facções que estavam sendo criadas. E mais, que os ricos iam, levavam comida, fartavam-se no meio de todos e não dava para quem estava passando fome. Que comunhão é essa? Então, quando ele fala discernir o corpo, ele está falando, quem é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a própria igreja. Ele não está considerando o irmão. Você está se banqueteando e não está considerando o irmão. Outra coisa que pode ser uma leitura disso, né? O próprio sacrifício de Jesus. Ora, uma pessoa bêbada tem condições de discernir o sacrifício de Jesus? Naquele momento ele está embriagado, ele vai considerar alguma coisa ou ele vai fazer isso indignamente? É disso que está se falando, tá? E ele fala, por acontecer essas coisas, há alguns até que são levados antes, quer dizer, ficam doentes e até morrem por conta de não estarem seguindo, não estarem se santificando. E aí, por cuidado de Deus, ele leva logo a pessoa antes que ela se perca para o demônio. Tá? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, não deixe de celebrar uma oportunidade de celebrar a graça de Deus. Então, esse momento é para que todos participem, convide todos para participarem, tá? Jesus, ele não veio trazer peso, muito pelo contrário, ele veio trazer libertação. Então, o que você tem que fazer? Você errou? Arrependa-se e se alinhe novamente com Deus, né? Lá em 2 Crônicas 16:9, a primeira parte do versículo, diz assim, quanto ao Senhor, seus olhos passam pela terra, procurando ser forte para com aqueles cujo coração é um com Ele. O segredo é ter o coração alinhado ao coração de Deus. O segredo é buscá-lo. O segredo é perceber o erro, arrependa-se. Ora, se o pecador não pode participar da Santa Ceia, ninguém pode. Porque todos somos pecadores. Nosso espírito é lavado e remido, o nosso espírito é transformado, é libertado do pecado. Agora, nossa alma não é. Ora, você vê discípulos de Jesus, por Pedro sendo falso, né? Sendo hipócrita em meio aos judeus, tendo um comportamento diferente em meio aos judeus de quando ele está no meio dos gentios. Paulo briga com o discípulo e se irrita e manda o discípulo embora. Ora, não nenhum é isento de erros, né? O único foi Jesus. Então a gente deve buscar simplesmente arrepender e nos pegar com ele, tá? Então eu quero simplesmente dizer que você deve andar na unidade e encerrar esse momento dizendo o que Paulo fala no comecinho da carta aos Coríntios, que é simplesmente o seguinte: graça a vós outros e paz da parte de Deus,
nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.